No Evangelho de hoje nós vemos Jesus que chama os 12 discípulos e os envia em missão, dando-lhes poder de expulsar os demônios maus e curarem todo tipo de doença e enfermidade. É algo belo, é algo esplêndido. Jesus escolhe 12 homens e dá a eles uma missão de anunciar que o reino dos céus está próximo. Mas tem algo ainda mais extraordinário na liturgia de hoje. Um tema que perpassa toda a liturgia e que podemos ver também no início deste evangelho que nós estamos falando, da eleição. O porquê da eleição dos 12. Diz o evangelho: vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelha que não tem pastor. A liturgia de hoje nos introduz no tema da compaixão de Deus para com os homens. Ou, poderíamos dizer, Deus que se solidariza com os homens. Nós temos falado muito nesse tempo de isolamento social, de epidemia, sobre solidariedade. Podemos meditar sobre a fonte da solidariedade. Deus. Deus que olha o homem que se afastou do seu plano de amor e se aproxima, escolhe, elege e, por fim, dá a vida por ele. Vamos ver como a liturgia fala disso. No livro do Êxodo, Deus chama Moisés. Ele chama. O Senhor chamou do alto da montanha e disse, dentre as coisas que Deus diz, Ele diz: vistes, fala para o povo assim, vistes o que fiz aos egípcios, e como vos levei sobre asas de águia, e vos trouxe a mim. Portanto, se ouvirdes a minha voz, e guardardes a minha aliança, sereis para mim a porção escolhida dentre os povos, porque minha é toda a terra. O Senhor chama Moisés, Ele mesmo chama, e isso é importante, para dizer a Moisés isso, que ele deve falar ao povo que o Senhor cuida do seu povo, que o Senhor os carrega sobre asas de águia, protegendo-os de tudo. Por quê? Porque Ele quer guardá-los como uma porção escolhida dentre os povos. Deus quer que o povo relembre quem Ele é e como Ele age na história, porque eles são os escolhidos, o povo eleito. Por que Deus faz uma aliança com o seu povo, senão para cuidar deles? E para levá-los sobre asas como de águia? Deus, Ele mesmo, é a fonte da solidariedade. Não somente porque Ele é bom, mas porque Ele vê a situação dos homens e compromete-se com eles, mesmo quando eles não merecem. É o que nós vemos hoje no livro, na carta de São Paulo aos Romanos. Diz São Paulo: dificilmente alguém morrerá por um justo. Por uma pessoa muito boa, talvez alguém se anime a morrer. Pois bem, a prova de que Deus nos ama é que Cristo morreu por nós quando ainda éramos pecadores. Ele não morreu por nós quando nós estávamos bem, quando nós estávamos legais, ou quando nós merecíamos o seu amor. Mas quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados por Ele pela morte de seu Filho Jesus Cristo. E esse aqui é o tema principal da liturgia. Deus se solidariza. A solidariedade humana se manifesta porque Ele fez por nós primeiro. Nós fomos salvos. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós fomos salvos pelo seu amor. E esse é o motivo da verdadeira e maior solidariedade dos homens, que é a solidariedade divina. Deus olha para nós, se compromete conosco, mesmo sem precisar. Nós erramos, pecamos e Ele continua nos amando, renovando a aliança e cuidando de nós. Por isso, Ele olha
para aqueles que sofriam, para aquelas ovelhas como ovelhas sem pastor, e ele escolhe homens, esses 12 homens, para cumprirem a sua missão no mundo, ou seja, para cuidarem das suas ovelhas, que estão como ovelhas sem pastor. Querido irmão, a liturgia de hoje ela é um apelo para que nós assumamos a nossa missão imitando o exemplo do nosso Deus, nos solidarizando com os nossos irmãos, lembrando daquele que se solidarizou conosco. Quando nós, nesse tempo de epidemia, nos aproximamos de um pobre para dar um prato de comida, ou nos aproximamos de alguém que está sofrendo para consolar o coração, ou zelamos pelos nossos familiares que estão conosco, tudo isso é solidariedade. E devemos encontrar nisso um lugar para colocar em prática aquilo que Deus fez conosco. Ele fez conosco primeiro. E por isso o Evangelho termina justamente com isso. De graça recebestes, de graça deveis dar. De graça nós recebemos de Deus. Nós, quando fazemos algo por alguém, sabemos que primeiro Ele fez por nós e por isso nós damos. Nós damos aquilo que nós recebemos. A eleição é belíssima, mas a eleição ela não se pode compreender sem compreender todo esse plano amoroso de Deus, de compaixão para com os homens. E então nós entendemos a nossa vocação e a nossa eleição. Onde quer que você esteja, no trabalho, na família, na vida missionária, na vida religiosa, consagrada, como for, seja como for, o que é que nós estamos fazendo? Estamos justamente sendo a presença de Deus que é solidário com os homens em meio aos homens. Nós simplesmente transbordamos o que nós recebemos. Ele se solidarizou conosco e nos chamou, nos escolheu. E isso é já motivo de grande louvor. E então ele nos envia aos homens para anunciar a boa nova, para curar, para cuidar das ovelhas que estão cansadas. Que o Senhor, portanto, renove nesse domingo de uma presença forte, solidária de Deus, que Ele renove em ti essa certeza, essa convicção desse amor dele tão grande por ti, que te lança para os outros. E quanto mais nós nos lançamos para os outros, mais nós nos tornamos como Ele. Quanto mais nós cuidamos dos outros, mais nós nos tornamos como Jesus. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Ou seja, um coração solidário com aqueles que mais precisam. Que Deus te abençoe. Um bom domingo.